Muito amado povo de Deus, domingo de Páscoa. Domingo onde cantamos Aleluia, Cristo vive. Há 2 dias atrás aqui estávamos lembrando a morte do Senhor Jesus. Hoje lembramos vida. Hoje cantamos aleluias porque Ele vive e assim como Ele vive, nós como seus filhos sabemos que um dia também iremos ressuscitar. A história da humanidade modificou-se de uma maneira extraordinária da Sexta-feira Santa para o domingo de Páscoa. Isso aconteceu porque a sepultura em que Jesus havia sido depositado estava vazia. Quando lá as mulheres chegaram, Maria Madalena e outras, lá nos diz, a sua preocupação era o que fizeram com o corpo de Jesus, porque a pedra não estava no lugar correto. Maria Madalena imaginou, talvez roubaram o corpo do Senhor Jesus e aonde o colocaram? Com certeza, nós sabemos que isto jamais iria acontecer, porque segundo relata Mateus, lá estava uma guarnição romana, que eram os melhores guardas da época, exatamente com o objetivo de cuidar para que ninguém mexesse naquela sepultura. E lá na pedra estava exatamente o selo do anel do governador Pilatos. Se alguém viesse a violar aquele selo, perderia a sua vida pela guarda que ali estava diante da sepultura. O discípulo João, que escreveu este evangelho, estava junto com Pedro e Maria Madalena e constatou a realidade que ali estava acontecendo. Túmulo vazio. Jesus não estava ali. Ele enxergara mais do que os olhos em lágrimas de Maria, que estava desesperada e triste. Ele viu e sentiu que não existia possibilidade de roubarem o corpo de Jesus, porque ali estava a guarda romana. O que aconteceu foi algo diferente e extraordinário. Com forças próprias e com tudo em ordem, Jesus, que estava morto, saiu da sepultura, porque esta era a promessa do Senhor Deus. Eu vou morrer, mas ao 3º dia, Jesus iria ressuscitar. Tudo aquilo que João via, os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e deixando num lugar à parte, tudo isso lhe dava a firme certeza de que Jesus estava vivo. Que aquilo da qual Jesus disse a seus discípulos durante os 3 anos, que ele aqui estava no mundo preparando seus discípulos para serem seus proclamadores, que aquilo de fato estava acontecendo. Algo extraordinário, algo contra a razão humana havia acontecido. Para aqueles que presenciavam a cena do sepulcro vazio, muita confusão, suspeita e dúvida. Segundo relata outro evangelho, muitos pagaram para que, especialmente o Sinédrio pagou para que a notícia que saísse foi: roubaram o corpo do Senhor Jesus. Mas João, o seu evangelho é muito claro, ele escreve: pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Os discípulos ainda não tinham entendido. Maria Madalena não tinha entendido. Pedro não tinha entendido. João ainda não tinha entendido tudo aquilo da qual Jesus lhes havia ensinado. Eles tinham sim esse conhecimento intelectual, pelo fato de terem estado com Jesus e terem sido instruídos por Jesus. Eles conheciam o Antigo Testamento,
conheciam o relato da qual lemos na última sexta-feira santa de Isaías 53, onde narrava tudo aquilo da qual iria acontecer com o Senhor Jesus. Contudo, esse conhecimento estava apenas na sua razão, apenas como conhecimento. Este conhecimento, porém, ainda não havia entrado no coração. Eles ainda não tinham entendido aquilo da qual Jesus lhes havia ensinado. Portanto, faltava o conhecimento da fé. E fé é exatamente crer naquilo da qual ainda não vimos. E quando João viu o sepulcro vazio, aí sim começa a mudar a sua vida. A graça de Deus operou nele e dentro dele, e agora ele creu. E aqui, exatamente, vemos a mudança na vida deste grande apóstolo de Jesus. Aproximadamente 60 anos depois, João, que estava lá diante da sepultura, escreve agora este evangelho. E lá no evangelho ele disse, então entrou também o outro discípulo, que era ele mesmo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. 60 anos depois, ele narra este belo momento de confissão de fé. Eu entrei e eu vi que estava vazio, as coisas estavam tudo no lugar, e aí eu entendi aquilo da qual Jesus havia nos ensinado. Ele ressuscitou, e lá nos diz o texto que ele escreve, ele creu naquilo da qual Jesus lhes havia ensinado. Durante a nossa existência, nós podemos adquirir muitos conhecimentos. Nossa sabedoria e inteligência pode ser enorme, mas tudo isso não basta diante de Deus. Deus vê o nosso coração. Deus espera exatamente de nós fé. E fé não pode ser adquirida, fé precisa ser dada, é presente da qual Deus nos dá através do poder do Espírito Santo, que faz a sua obra em nós e nos santifica, quando lá no nosso batismo é colocada a sementinha da fé. E esta fé agora vai ser instruída, esta fé vai crescendo, esta sementinha vai crescendo e vai produzindo muitos e muitos frutos na nossa vida cristã. A fé na ressurreição precisa ser dada de presente. Precisamos crer, exatamente, Jesus esteve lá sim. A cruz faz parte da nossa salvação, mas ele não permaneceu lá. Ele está vivo. A sepultura estava vazia, e é isto exatamente que João nos prova ali neste texto de hoje. De nada adianta saber e relatar automaticamente a história da Páscoa, se de fato e de verdade isso não faz mudança na nossa vida. E por isso essa grande mudança da Sexta-feira Santa para o domingo de Páscoa, 3 dias acontece uma mudança enorme, uma transformação, onde lembramos a morte e celebramos hoje a vida. Necessário se faz sim o conhecimento que seja acompanhado de fé. E esta apenas Deus pode nos dar. É obra de Deus, Espírito Santo. As correntes que nos aprisionam ao pecado, ao diabo e à morte foram derrubadas, porque Jesus venceu. E ele disse, eu vivo e vós também vivereis. Devemos crer, portanto, que o túmulo vazio na manhã da Páscoa nos garante que lá, no grande dia da ressurreição, no grande dia do juízo final, as nossas sepulturas irão se abrir e seremos ressuscitados, assim como Jesus ressuscitou. E aqueles que seguiram Jesus serão levados junto com ele para o novo céu e para a nova terra. É isto que a palavra de Deus nos diz. Se não possuirmos esta fé,
Também não adianta ter este conhecimento intelectual, não adianta simplesmente ter este conhecimento. O que importa, sim, é crer. Cristo está vivo. Sim, Cristo derrotou o poder da morte. Somente isto nos arranca do mar do engano e das dúvidas, assim como Maria Madalena e os discípulos tinham dúvida ainda naquela manhã de domingo. E por isso é importante a gente fazer uma autoanálise e perguntar: como está a minha vida de fé? Como está a minha vida de fé? Muitas vezes olhamos para os discípulos, mas como os discípulos duvidaram? Os discípulos não tinham certeza. Nós temos certeza exatamente de que Cristo está vivo. Dizemos nós: tudo isso eu sei sobre os acontecimentos da Páscoa, tenho conhecimento, mas me falta fé e crer. Ou nós podemos dizer, assim como disse João: eu creio. Eu creio. Ou precisamos, além do relato dos acontecimentos da Páscoa, outras provas para que possamos crer? Quando falamos com pessoas não cristãs, eles querem saber: mas eu preciso de uma prova. Ninguém ressuscitou, ninguém foi lá e retornou para dizer: aqui está a grande prova. João viu, e 60 anos depois ele narra exatamente aquilo da qual ele viu naquele domingo. Ele disse: eu criei. Eu cheguei à fé porque eu vi com os meus olhos, e por isso ele nos relata isso para que nós também possamos ter esta certeza e esta fé. O que João, Pedro, os apóstolos e centenas de pessoas, até mesmo os inimigos ferrenhos do cristianismo, viram e creram, está registrado nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Por isso, repito sempre o que eles proclamaram: Jesus está vivo. Eu vivo, diz Jesus, e vós também vivereis. Se nós também cremos nisto, então não temos nada que temer, mesmo diante desta grande dificuldade, diante desta grande epidemia, quando o mundo está apavorado. Nós temos que entregar as nossas vidas nas mãos deste Deus que é todo-poderoso, porque nós cremos que é Ele que dirige, é Ele que comanda, e nada acontece por acaso no mundo e especialmente na vida dos cristãos. Com o crer nos acontecimentos da Páscoa, o temor da morte está vencido e expulso, pois sabemos que o Salvador Jesus é que comanda o mundo, e Ele deu a sua vida em nosso lugar, e Ele ressuscitou vencendo a morte. E por isso nós podemos jubilar com alegria, assim como diz o apóstolo Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte, Deus venceu, Jesus ressuscitou, e aí está a grande vitória do Senhor Deus. Para tão extraordinária notícia daquilo que aconteceu na manhã de Páscoa, o nosso caminho deve ser sempre o caminho de João, para o túmulo vazio, olhando para lá e vendo: ele ressuscitou, ele não está morto. E é isso que distingue o cristianismo da grande maioria dos movimentos não cristãos. Nós cremos num Cristo vivo, numa cruz vazia, numa sepultura vazia, porque Ele está aqui conosco, falando conosco nesta manhã, através da sua palavra. Daqui a pouco estará de uma maneira muito pessoal conosco, através da ceia, do pão e do vinho, onde recebemos o alimento para a nossa fé. Isto é crer, isto é exatamente viver a nova vida, é afogar diariamente o velho homem e ressurgir um novo homem, onde nós com alegria proclamamos aquilo que Jesus fez, faz e continua fazendo. Enquanto o mundo existir, Ele dirige a sua igreja. E lá nos diz o apóstolo Paulo: nem as portas do inferno prevalecerão contra o poder deste Deus que é
o Deus Todo-Poderoso. Por isso, irmão e irmã, assim como Jesus, naquele primeiro domingo, ele entrou naquela sala fechada onde estava a igreja em reunião, em culto, ele diz: a paz seja com vocês. Nesse domingo de Páscoa, diante dessa grande epidemia, que a paz do Senhor esteja com vocês e que a paz do Senhor vos acompanhe na vida, em vosso trabalho, em vossa família, nesses dias difíceis, e que possam olhar para o alto na certeza de que Jesus dirige as nossas vidas e nos dá ânimo e força para superar momentos difíceis. Confrontar-se com o fato da ressurreição de Jesus naquela manhã de domingo foi algo grandioso demais para os discípulos e para as mulheres. A crueldade de sua experiência com a paixão, crucificação e morte de Jesus fez com que esquecessem a mais profunda revelação e confidência de seu mestre. Eles esqueceram daquilo da qual Jesus diz: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, mas ressuscite ao terceiro dia. Mas vemos mais uma vez a misericórdia de Deus, assim como lembramos na sexta-feira. Deus é misericordioso. Ele não permite que os seus seguidores sucumbem na dúvida e na incerteza. Ele providencia anjos. Anjos vieram e anunciaram às mulheres e aos discípulos: ele vive. Ele mesmo, lá no caminho para Emaús, acompanhou 2 de seus discípulos durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, até a casa, onde lá na refeição, somente quando ele abençoa os alimentos, ali eles reconhecem: mas é Jesus que está aqui conosco. Vejam a dúvida, a incerteza que eles tinham. Durante longa caminhada, somente na hora da oração da bênção dos alimentos, eles olham: mas é Jesus que está conosco. Vejam a maneira de Deus se manifestar, e era necessário porque aqueles precisavam ser testemunhas oculares, eles precisavam sair pelo mundo e dizer: nós vimos o Senhor Jesus. E lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo relata: num só momento, mais de 500 pessoas tiveram a oportunidade de ver com seus próprios olhos o Senhor Jesus, e estes precisavam proclamar, estes precisavam sair no mundo e dizer que Cristo está vivo. O plano de Deus é revelado na Bíblia Sagrada. Nela está a palavra que nos dá rumo e sentido para os acontecimentos deste mundo, né? O conhecimento desta palavra ainda não é a salvação. A salvação não acontece na nossa mente, no nosso conhecimento. A salvação acontece no coração. É no coração que há transformação. É no coração que somos feitos novas criaturas, como diz o apóstolo Paulo: somos criaturas de Deus. O nosso velho homem é afogado, ressurge um novo homem. A partir da Páscoa, a alegria tomou conta da vida dos discípulos que estavam atrás de portas trancadas. A partir dali começa uma mudança. 50 dias depois, aquele grande fenômeno em Jerusalém, quando o Espírito de Deus se manifesta, e lá no dia de Pentecostes, muitos e muitos chegam à fé através da pregação e são batizados. E quando olhamos para a vida desse grande apóstolo Paulo, para mim o maior de todos os apóstolos de todos os tempos, que fez maravilhas do seu tempo, andou, segundo relatos de historiadores, mais de 30 mil quilômetros pelo mundo de então, pregando a palavra de Deus. Ele era um inimigo de Cristo. Depois de sua conversão lá no caminho para Damasco, ele conhece Jesus, fala com Jesus, e mais tarde ele diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É esta transformação que acontece quando temos fé, quando cremos. Já não sou eu mais quem vive, por isso ele vai dar a sua vida em nosso lugar.
O apóstolo Paulo, lá no final da sua caminhada, vai ser preso devido à sua fé, mas ele não vai negar a sua fé. A ressurreição de Jesus põe as pessoas em movimento. Maria Madalena correu alegre, retornando para Jerusalém para comunicar aos discípulos. Os dois discípulos, Pedro e João, correram para chegar à sepultura. Um queria chegar antes que o outro para serem testemunhas oculares. A grande notícia da Páscoa precisa correr ao mundo. Muitas vezes o seu vizinho de lado não sabe esse grande fato e não tem esta fé neste Jesus. Você deve ser instrumento de Deus para dizer que temos um Cristo vivo, um Cristo que está conosco, um Cristo que deu a sua vida, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, nós somos mensageiros de Deus para proclamar que Cristo está vivo. Deus poderia mandar anjos, escolheu nós, seres humanos, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas qualidades, para sermos suas testemunhas, para proclamarmos esta grande notícia ao mundo: Cristo vive. Que possamos, nesta Páscoa, mesmo diante deste momento tão difícil da qual o mundo está vivendo, que nós podemos com alegria proclamar esta grande notícia ao mundo, com júbilo, cantar, louvar e demonstrar nossa gratidão a nosso Deus. Por isso encerro minha mensagem com a estrofe de um hino da qual cantamos. Cristo Senhor ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor, não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Que assim seja. Amém.